Bom dia, terceiros anos, vamos continuar. A gente já acabou de fazer a correção dos exercícios. Quem não tinha feito já aproveitou e fez comigo, né? Porque também é uma possibilidade. Vocês têm dificuldade de estudar à distância, porque tem que fazer sozinho? Põe o meu vídeo que vai fazendo comigo, vai pondo pausa, vai completando o caderno, vai fazendo a tabela, né? Tô explicando, tem dúvida, depois coloca ali embaixo que eu respondo. É uma forma da gente, na medida do possível, estar trabalhando junto, né? Então, pode fazer na semana e aproveitar o vídeo com a correção para ver se tem dúvida, para ver se conseguiu direitinho, ou pode fazer comigo, né? Se não deu tempo de fazer na semana, ou preferir dessa forma, faz com o vídeo da correção. Vai estar fazendo comigo como se estivesse na sala de aula, não é verdade? Então vamos lá, os plateumintos, nós vamos entrar nos vermes. São 3 filos de vermes, plateumintos, nemateumintos e os anelídeos. Hoje nós vamos estudar os plateumintos e os nemateumintos, tá? Eles são conhecidos, e muitos têm nome popular, porque eles causam doença no ser humano. Muitos deles são parasitas intestinais humanos, tá? Esse que tá aí bonitinha, ela é uma planária, ela é de vida livre. Essa coloridinha, tudo, ela vive até ambiente marinho, tá? Então vamos lá descobrir quem são esses animais. A planária, tem umas que são coloridas, outras nem tanto. Essa provavelmente é de água doce, com essa coloração. Nós temos... Ui, cansei. A tênia, que é a doença da carne do porco e da carne do boi, tem diferença, principalmente aqui. A gente vai ver esses animais. E o Schistosoma manzoni, tá? Tem o macho e a fêmea. A fêmea tem mais fininha, mais comprida, e o macho tem esse formato de corpo. Então vamos lá. Esses animais são divididos em 3 classes, tá? E cada um deles, que eu acabei de falar, tá numa classe. Então a tubelária, tremátoda e céstoda. Vamos ver a tubelária primeiro. Planária. A planária, né? As planárias são de vida livre, ou seja, elas não são parasitas. Elas vivem em ambiente aquático, marinhas de água doce, algumas também são terrestres, são mais difíceis, mas existem, ou ambientes úmidos, tá? Jardim, esse lugar perto de lago, né? Terra úmida, tá? Voltou. E elevada capacidade de regeneração. A planária, ela é um dos animais mais estudados quanto a isso, porque se eu cortar uma planária em 2, eu vou ter 2 indivíduos. Se eu cortar em 3, vai regenerar 3 indivíduos, tá? E assim por diante. Tá mostrando aqui, ó. Você cortou a planária, tá vendo? Ela tava aqui, eu cortei. Rabinho pra cá, cabeça pra cá. Depois de 7 dias, ó, ela vai regenerando, 10 dias, quando você viu uma planária inteira. Um pedaço dela, esse pedaço. O outro, esse aqui, também regenerou. Então, de uma planária que eu cortei, isso aqui vão formar 2 planárias. Então, é uma forma de reprodução assexuada, tá? Alto poder de regeneração desse animal, tá? Não enxergam, possuem ocelos, mas captam a energia luminosa. Então, elas sabem se está claro ou se está escuro, mas não formam imagem, tá? Aqui tá todo o corpinho dela formadinho. Tudo bem? São monóicas, ou seja, não possuem sexo separado. O mesmo indivíduo possui gametas femininos e masculinos, tá? Só que elas trocam gametas, tá? Elas fazem reprodução cruzada, que a gente fala. Uma fecunda a outra e as duas ficam, entre aspas, gravidinhas, tá bom? Então tem reprodução sexuada aí. Elas não se reproduzem sozinhas, tá? Tremátoda, o que eu falei, o Schistosoma manzoni, tá? O Schistosoma manzoni, ele é chamado também de doença do caramujo. Por quê? Os plateumintos parasitas, eles sempre têm um hospedeiro intermediário, tá? Para fechar o ciclo desse animal, ele passa por um outro animal além do homem, tá? Então, por exemplo, o Schistosoma manzoni, ele vive no intestino humano, se reproduz, tá vendo? Libera ovos nas fezes, porque eles estão lá no intestino. Esses ovos que saem nas fezes produzem os miracídios, que é a primeira larva, tá? Que sai desse ovo aqui. Os miracídios, eles não vão parasitar nós seres humanos, eles só penetram no caramujo, tá? Que é esse caramujinho aqui, tá bom? E nesse caramujo, essa larva de miracídio vai se transformar em outra larva, tá? Que é a cercária. Então ela tem até outro nome, porque ela é outro tipo de larva. A cercária, sim, se a gente
andar descalço por onde estiver ela penetra na pele. Por isso que fala que não pode andar descalço, nadar, né, em rios, lagoa, em lugares que não tem saneamento básico adequado, porque aí as fezes podem contaminar esse ambiente e aparecer aí essas larvas, tá? Então penetra na pele. Vamos lá. Caiu um pouquinho porque o espaço do celular estava cheio, enfim, essas coisas às vezes acontecem. Então, como eu estava voltando lá, penetra na pele e aí no intestino vai formar os indivíduos adultos que vão se reproduzir novamente, liberando ovos com as larvinhas, tá? Essa parte do ciclo de vida não é o tão importante, pelo menos na matéria que a gente está tendo agora, porque o que importa é a estrutura de cada animal. Só que cai no vestibular, lógico, né? Como tudo que cai. Aí vocês estudaram isso na 7ª série, na verdade, tá bom? Então, quanto ao animal, eles são dioicos, né? Nessa classe são os animais dioicos, ou seja, tem macho, tem fêmea, sexos separados. Endoparasitas, porque eles são parasitas do intestino humano, então eles estão dentro do animal, estão dentro da gente, tá? Existem espécies ectoparasitas, que grudam no corpo do animal e retiram nutrientes. Não são tão conhecidas, porque parasitam outros animais, não são os seres humanos, tá? Mas tem os ectoparasitas também dentro dessa classe. E o sexto, da última classe, que possuem a tênia. A tênia ela é conhecida como a doença da carne, né? Do porco ou do boi, mal passado ou crua. Por quê? O indivíduo adulto, a tênia, ela vive no intestino humano, né? Aí eu vou mostrar o animal para vocês entenderem. Tem ele aqui, ó. Tá vendo que ele tem vários anéis no corpo? Esses anéis é chamado de proglótide. Então, as proglótides finais ele libera com as fezes, com os ovos. Os ovinhos vão sair ali, tá? Eles são monóicos, né? E vivem sozinhos, eles se reproduzem sozinhos. Então, eles liberam os ovos nas fezes e aí o animal vai comer, tá infectado, né? Às vezes na água, não tem saneamento básico adequado e tal. E esses ovinhos vão para a musculatura, tá? Do animal se desenvolvendo no que a gente chama de cisticerco, tá? Quando a gente se alimenta dessa larvinha, desse cisticerco, ela vai formar no intestino humano um novo indivíduo adulto, tá? Por isso que eu não posso comer carne crua ou mal passada. Hoje em dia, esses animais de frigorífica é muito difícil acontecer, mas pode, tá? São animais diferentes, tá? Aqui vem do porco, tem como hospedeiro o porco, é assólio, tem essa pase na cabeça, e essa ginata é a que vem do boi, tá? E existe uma outra doença também chamada de cisticercose, que é quando nós fazemos o papel do hospedeiro intermediário, ou seja, do porco ou do boi. Nós ingerimos esse ovinho, e aí esse ovo vai para nossa musculatura, tá? E aí é a cisticercose, tudo bem? É outra doença aí que esse verme pode causar em nós seres humanos, tá? Então, plateumintos, a nossa tabela, que é o que importa, vamos lá. Sistema digestório incompleto, continua igual aos quinidários, tem uma cavidade gastrovascular, mas não possui ânus, tem boca e cavidade gastrovascular, tá? Então, sistema digestório incompleta, digestão intra e extracelular, mesmo mecanismo dos quinidários. Sistema respiratório não possui, difusão ausente. Sistema nervoso já existe, um centro de comando não é mais difuso, né? Então é centralizado. Sistema excretor, a gente vai ver que cada animal tem um tipo de excreção, tá? Tem um aparelho excretor. E é esses nomes, esses aparelhos que a gente tem que saber e vai colocar na tabela. Então as planárias que a gente viu no começo possuem células flama, tá? E os outros vermes protonefrídeos, tá? Tem que saber os nomes, tem que saber o aparelho excretor de cada animal. Eu sei que não é bom legal, mas é necessário. Sistema circulatório continua ausente. Simetria bilateral. Posso dividir o animal no meio, ele vai ter duas partes idênticas. Destino do blastóporo, a boca. Relembrando que a gente viu lá na semana passada, né? Primeira cavidade na parte embriológica do animal, que inicia-se o sistema digestório e vai formar a boca do animal. Então, eles são protostômios. E já possuem os 3 folhetos embrionários,
que eu comentei na outra aula, endoderme, ectoderme e mesoderme. Então, a partir daqui, todos são triblásticos, tá? Todos os animais vão ser triblásticos. Vamos lá para os outros vermes, os nematóides, também chamados de vermes cilíndricos. Os plateumintos, o nome significa verme achatado. Agora, os nematelmintos, vermes cilíndricos. Mas tem outras diferenças, tá? Que a gente vai ver principalmente na tabela. Vamos lá. Então, os nematelmintos, a maioria são parasitas intestinais, tá? Essa imagem linda do intestino humano e um parasita lá no meio. Acontece. Aqui é a boca desse animal, que é por onde ele gruda no nosso intestino para retirar os nutrientes. E aí, as diferenças entre ele e os outros animais que nós já vimos. Sistema digestivo completo, boca, intestino e ânus, primeira vez que aparece. A partir daí, todos vão ter sistema digestório completo. Respiratório continua ausente, troca por difusão. Nervoso centralizado, tem um centro. Excretor também, o nome dos aparelhos excretores chama-se célula, em tubo em H, que eu vou arrumar aqui, ao longo do corpo. Então, é tubo H ao longo do corpo, tá? Vou arrumar. Sistema circulatório ausente. Simetria bilateral, mesma coisa, dois lados iguais. Protostômios e triblásticos, tá? E aí, alguns exemplos de nematomintos, que são vermes conhecidos por causar doença nos humanos, claro. A famosinha lombriga, né, que é por água e alimento contaminado, né, frutas, verduras mal lavadas, água contaminada. O amarelão, que é o ancilostoma, também. O bicho geográfico não é parasita humano, ele é parasita de cães e gatos, mas se ele penetra na nossa pele, ele não consegue entrar na corrente sanguínea, porque ele não nós não somos o hospedeiro dele. Então ele fica andando ali por baixo da pele e causa aquela coceira, tá? Desagradável. Elefantíase, ele vai entrar no sistema linfático e aí o que vai acontecer? Inchar esses órgãos, tá? Somente órgãos superiores e inferiores, membros, ou as pernas ou os braços, tá bom? E não tem volta, tá? A elefantíase. E a oxiurose também, na verdade, ele causa mais prurido anal, coceira no ânus, porque é o movimento das fêmeas que vão para lá depositar os ovos, tá? A oxiurose é esse vermezinho aqui.